importante. Porque na próxima, quando a gente for calcular as funções de Green, aprender o método das funções de Green para poder calcular, né, configuração de campo a partir de distribuição de matéria, então eu posso tentar, por exemplo, eu tenho uma equação para o campo, aquele sistema que eu dei para vocês, que nós estamos trabalhando aí, que tem o fio, o vetor e o tensor. A gente pode contar como é que ficam as funções de Green, como é que eu vou gerar campos, se eu tiver uma certa distribuição de matéria, né? Como é que eu vou gerar? Nós temos três, vamos voltar aqui então para o nosso exercício, antes de eu falar, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Nós temos um campo escalar, aquele exercício, o campo vetorial era o que? Era eu nem lembro, tinha anotação legal, aquele exercício que a gente estava fazendo. Aquela última aula, com licença. Para ver aquelas equações de Euler Lagrange que nós derivamos, estão aqui, né? Eu escrevi para tua mãe, quero falar para tua mãe, teu caderno está feio. Tem que passar limpo, né? Vou comprar um caderninho bonito para você, com cor de rosa, assim, e para você passar limpo. Eu sei, mas você, cara, lembre-se que eu preciso disso consultar. Não sei que você escreveu tudo, o caderno de quem estuda mesmo, tudo está apertada, com segurança, feito, ó. Mas, pô, mas deixa eu ver se eu consigo garimpar aqui o que quiser. Regulação de... Aqui, eu acho que eu tenho que ver a equação, tá aqui. Vamos lá, vou botar aqui as equações. Se alguém tiver aí para checar comigo, de repente estou pegando algum sinal, alguma coisa errada. Eu acho que a gente terminou assim, a equação. Ficou assim, tem uma equação aqui para o campo φ. Então isso aqui, para quem está chegando hoje, aqui, né? É um exercício que a gente vem trabalhando desde lá do início, a gente está usando esse exercício como ele é um modelinho, assim, um modelinho, qual model mesmo, né? Mas ele é mais complexo, estou usando ele para ilustrar várias situações que a gente pode aprender a partir dele, né? Então a gente tinha assim, a equação desse campo, a derivada temporal, segunda, mais alfa. Esse alfa é um parâmetro livre do Lagrangiano, mais alfa laplaciano, atuando no campo φ. Aí esse campo φ está acoplado com um campo tensorial e aqui aparece a derivada temporal segunda, né, a aceleração, vamos dizer assim, do traço do campo tensorial. Aí aqui tem um termo que é o parâmetro gama, parâmetro, divergência, meu vetor W, campo vetorial W está presente, e aqui eu tenho o parâmetro eta, a dupla divergência do meu tensor EIJ. Ainda tem aqui, eu acho que aí eu não sei se acha que eu coloquei errado. Tá certo, menos aqui. Aqui eu acho que é menos e menos, né? É, acho que é sobre 3 aí, não? Aonde? Aqui? Eu acho que é sobre 3. Já vou acreditar em você. E é com sinal mais ou menos? Menos. Então tá certo. Então a distância, depois você checa a distância, se você engoliu essa 3 aí ou não. E aqui tem o menos φ, é isso? Tem o menos no φ. Então agora está batendo com você. Aquele. Tem 2 pontos de I. Eu tenho psi. Ah, tá certo, tem razão. Tem um parâmetro psi, é isso? Então psi tem 800 pernas aí. Tem uma lula. Olha só, uma lula cearense. São 3. Mas é porque. Essas lulas deformadas do Ceará. Até aquele outro lá que é. Aquele é zeta. Mas então, aí aquele meu fica parecido com Ah, essa é a razão? Você vai explicar isso para qualquer grego? Vou mandar uma carta lá para a Academia da Grécia. Esse aqui é o zeta, né? Mas eu faço tão parecido com o outro que aumenta as pernas no outro. Esse aqui é o zeta. E o psi é assim. Aumenta as Agora o teu psi está ótimo. É uma lua enlouquecida. Fala aí. O fator 3 é quando a gente transforma aquele derrom I, derrom J, DJ. A gente separa ele em derrom I, derrom J de S. Tá. Não, depois a gente fez isso. Eu estou ainda fazendo um campo fechado. O fator 3 aparece. Depois. Entendi. Só depois. Obrigado. Então pode ser isso, Gabriel. Parece. Aparece lá no final do dia, depois que a gente decompõe o tensor nas partes reduzidas. Obrigado, Felipe. Então é isso.
Então, Alexandre copiou certo. Tá legal, Alexandre. Então, eu estou pegando a equação mais primária. Obrigado, tá? Depois, vamos pegar a equação do W. Tá, vamos pegar a equação do W. Eu se me perdi. É engraçadinho. Para ter de copiar. Figura, hein? Vamos lá. Então, vamos lá, pegar aqui o nosso campo dado. Então, tá, conferem aí comigo, por favor. Por favor, confira. Então, tá. Nós temos derivada segunda do tempo, parâmetro beta, laplaciano, atuando no campo vetorial. Menos beta, gradiente da divergência de W. Mais gama, vê se está certo, hein, gente? Gradiente de φ. Para por aí mesmo essa equação? É tão simples quanto isso? Né? Bate aí, está tendo equilíbrio. Vamos pegar agora a equação do T. O Alexandre botou aqui também. Então que sei que tem mais perna ainda. Você está dopado. Você reconhece nesse Mas sim? ele é assim, né? Ah, tu estava com um craque aí. Foi na rodoviária buscar. DJ. Não, cara, vou te contar. Tá um delírio isso aqui. Vamos lá. Agora eu estou entendendo o teu zeta. É o nosso psi. Agora eu estou entendendo por que você faz tanta diferença. Tá certo, tem razão. Porque é mais rápido escrever assim do que fazer aquelas curvas. Hoje de Google lá, quando faltar letra, vai me dar letra do alfabeto. Alfabeto eu não tenho problema, eu não sou brasileiro, mas Você sabe o alfabeto grego? Não, você me dá letras. You are going to give me the letters of the fast alphabet. Help us sometime. You have 32, no? You have 32 consonants. 32, então eles têm muita abundância de letras. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui é o zeta. Agora você está me induzindo ao erro. Pensei isso aqui, zeta. Aí tem um sobre 2, gente. Parece zeta sobre 2. Agora estou pegando aqui DI, DK, DKJ. Mais DJ, DK. Vê se isso não quer aqui, Alexandre. Você botou 3, ou eu errei no quadro, você seguiu, ou você botou aqui está assim: DJ, DK, TKI. TKI, deve ter sido até eu que fiz essa besteira, né? TKI, você está com IJ. Ah, você botou um T a mais aqui. Está sobrando esse T aqui, esse textão. Só entendeu, se fechar agora. TJ, DK, né? DK, dá certo. Vamos fazer. Você botou um T a mais, Alexandre, por isso. Tá legal, certinho, obrigado. Ah, não, você quer errou? Vamos lá. Cara, tu é foda, hein? Mas tá bonitinho, eu tô debochando, eu tô achando engraçado, assim. Meu sigma também. Nem fale, deixa eu ver depois. Como é que é o signo? Vem mostrar pra gente. Ah, O Brasil quer ver. Mostra pro Brasil aí. Como é que é o signo do Alexandre? Mostra o teu psi também. não, um sigma assim. Ah, eu podia um Ozinho, agora faz o teu psi. Solta a franga do psi. Esse aqui Se libera aí. O psi não, esse é o Ki. O psi é o teu. Então a tua lula aí. A tua lula maluca. Como é que é a tua lula maluca? Agora tá certo. Olha que tá no caderno. Olha que tá no caderno aqui, ó. É igual, sabe porque parece aquelas ondulações sísmicas, assim, ó. Olha o psi. Cara, valeu. Obrigado pela aula, tá ajudando a aula a ficar menos sonolenta. Obrigado. Mas tá certo, você sabe que eu sou teu amigo, né? Eu brinco com você porque eu gosto. Tá aqui. Agora aqui tem um gol. Gol grego, não é o gol do Ceará, não. Vamos lá. Deixa assim de gol me feio, que eu estou de preconceito, né? Eita! Os irmãos metralha vão pegar. Adoro o Ceará, mas aí tem você que está trazendo essas coisas exóticas. Menos gol, delta e J, PK pra cá, beleza?
Agora eu sigo Alexandre, eu nunca vou escrever, até tenho um pesadelo essa noite. Você está me enforcando, morri enforcado nessa corda aqui. Vamos lá, aqui 2 pontos. Certo? E menos, vê se está certo, gente. Menos zeta, TI, DJ, I, igual a zero. Certo? A ação está muito apertadinha aqui, deixa eu ver. Só para a gente não perder nada. Então, só para quem não estava presente nas aulas, obrigado, Alexandre. Desculpa, é brincadeira. Para quem não estava presente nas aulas anteriores, essas são as 3 equações de campo que nós obtivemos no Lagrangiano. E aí, por isso que a gente se inspirou. A gente, não lembra, na aula passada, uma certa hora, a gente pegou essa equação aqui, projetou a parte transversa, projetou a parte longitudinal, viu quem se acoplava com quem. Essa equação aqui, vimos que o campo φ, por exemplo, tiramos o traço dessa equação, vimos como é que ficava só o traço dessa equação, que é a parte do spin zero. Agora, uma coisa que pode se fazer, a gente decompôs também essa equação, a gente também usou aquela decomposição, que T e J decompusemos, né? No DI, DJ, porque no fundo isso aqui, ó, isso aqui é ômega I, ômega J, isso aqui é aquela decomposição de Helmholtz que a gente está fazendo hoje através dos projetores. Tudo bem, então são essas 3 equações. Então é isso aí que nos levou a essa discussão, porque agora esse tensor de rank 2, a gente pode saber, a gente tem que saber as componentes dele, como é que estão acoplados. Então assim a gente discutiu isso aqui. Bom, então, esse era o ponto. A gente pode se perguntar o seguinte, vou deixar também como tarefa, essas tarefas não precisam entregar, pode fazer, mas que é a seguinte, a tarefa vai ser a seguinte, não, vai dar trabalho, é trabalhosa, é fácil, só é trabalhosa, que é, vamos tirar, por exemplo, como é que fica a descrição, qual é a energia desse sistema. Tem o Lagrangiano. O Lagrangiano não é uma escala completa, ele é um funcional que dá parte da energia, T menos V. Mas nós queremos ver aquilo que é a energia total desse sistema, um fundo hamiltoniano, que é a energia total. Vamos só dar um exemplo para vocês. Suponhamos o seguinte, suponhamos que eu tenho uma equação de campo, só para vocês verem como é que vocês vão ter que atuar. Suponhamos que eu tenho um campo que satisfaça essa equação aqui. Derivada temporal alfa, não tem um parâmetro alfa, não importa, tem alfa, V2, VT2, um φ. Aqui eu vou ter, vamos dizer assim, mais um parâmetro beta, laplaciano, vamos dizer assim, no meu campo φ, digamos alguma coisa desse tipo assim. Podemos ter aqui algo que fosse algo que pudesse ser. Como é que eu posso colocar um parâmetro? Se Alexandre, então, o parâmetro se que fosse se aqui uma potência φ4. Então, que eu tivesse um campo que satisfizesse a essa equação de movimento. A equação desse campo é essa. Aí eu poderia perguntar a vocês, qual é a energia desse campo? Esse campo está carregando que energia? Ele é um campo. Se ele é um campo, quer dizer, ele é um campo de radiação. A radiação, vocês aprenderam, já sabem, a radiação é energia, então ela está transportando uma energia. A radiação, ela exerce uma pressão. Também tem um momento. Então eu poderia perguntar, como é que a gente vai descrever a energia e o momento olhando para essa equação de campo? Então, isso aqui é uma equação de campo, quer dizer, isso aqui é uma aceleração no sentido verdadeiro, temporal, isso aqui é uma aceleração no sentido espacial. É a variação do campo, né, na derivada segunda da posição. Então, como é que eu poderia ver, né, a energia? Lembrando da mecânica clássica, né, quando a gente tem a nossa famosa lei de Newton, né, mx dois pontos, vamos dizer assim, igual a, sei lá, uma certa força, F de x, essa força é a derivada do potencial. Digamos que tivesse esse probleminha aqui, mecânica simples, né, mecânica de partículas. Se eu quisesse ver a energia desse sistema, o que a gente geralmente faz é
multiplica toda a equação pela velocidade. Bota um x ponto aqui. Bota um x ponto aqui. Por quê? Porque x ponto, x dois pontos é exatamente ddt de 1 meio de mx ponto ao quadrado. Pegamos justamente a derivada temporal da energia cinética. E isso aqui é a derivada em relação a x, a derivada de x em relação a t, isso aqui é dv dt. Então a gente tira daqui, né, que ddt da energia cinética, que eu vou chamar de kappa, cinética, né, menos a energia potencial igual a zero. É chamar o teorema de conservação de energia em forças conservativas. Mas o que a gente percebe é que na aceleração é que vai sair a energia cinética. Então, se eu conheço vamos dizer assim, esse procedimento tão simples lá da mecânica de partícula, eu vou aplicar esse procedimento aqui. Só que agora, em vez da minha coordenada ser a coordenada de posição, a minha coordenada é um campo. Então, eu vou multiplicar isso aqui pela velocidade do campo, o quanto o campo varia no tempo. Isso aqui é como se fosse a aceleração. Vamos pegar essa equação, vamos dizer o seguinte, isso aqui vai ser alfa, φ ponto. Vou botar aqui φ dois pontos, né? Fica mais fácil. Depois aqui eu botei mais beta, φ ponto, laplaciano de φ. E aqui nós vamos ter mais si, φ ponto, φ4. Igual a zero. Então a gente tem que chegar a alguma coisa que me lembre a lei de conservação, ddt de alguma coisa. Isso aqui está claro para nós. Isso aqui é ddt, derivada temporal, de alfa sobre 2, φ ponto ao quadrado. Tipicamente a energia cinética do campo, a velocidade ao quadrado. Dá 2 que cancela com 2, alfa, φ ponto, φ dois pontos. Esse termo aqui, ele está. Eu posso, vamos fazer o seguinte, isso aqui é um laplaciano. O laplaciano é di. Eu vou substituir esse laplaciano aqui por derivada na coordenada i, derivada na coordenada i do φ. A gente pode pegar esse termo aqui e escrever assim, isso aqui é di de beta φ ponto, porque eu tenho que ter uma equação de continuidade. Então eu tenho que ter uma equação onde apareça derivada temporal e derivada espacial, para poder ter uma equação de continuidade. No caso da partícula é só energia, ddt, só tem a derivada temporal. Mas no caso do campo, o campo transporta energia e momento. O momento deve estar associado à parte de derivada espacial. E a energia, como a gente sabe, né, está associada ao ddt. Até a mecânica quântica já disse isso para a gente. IH cortado ddt é energia, menos IH cortado gradiente é o momento. Então isso aqui deve ser a parte do momento. Beta φ ponto. E aí aqui eu vou botar DI φ. Claro, isso aqui não está completo. Tem que subtrair um termo aqui, porque isso aqui produziu esse termo que está aqui, mas eu tenho que descontar pela regra, pela expressão de Leibniz, pela fórmula de Leibniz, regra de Leibniz, você vai ter menos beta, aí vamos ter DI do φ ponto, DI φ, certo? Esse termo agora, isso sim, essa derivada completa, menos esse termo, que reproduz esse termo aqui. Esse termo que está aqui, assinalado, é esse termo aqui. E agora, esse termo aqui. Esse termo está claro, é a derivada temporal, então isso aqui é um termo que deve estar dando para nós mais ddt do si. Agora não. Vou colocar a terra também. Si sobre 5 de 5. Igual a zero. Certo? Porque lá ficou. Você pode até botar uma potência n aqui, uma derivada, sei lá, um campo, uma interação, seja a potência n. Então aqui eu posso botar n mais 1 e aqui n mais 1. Porque aí fica, se derivar isso aqui em relação ao tempo, fica n mais 1 que cancela com esse, fica φ elevado a n vezes φ ponto. Então eu estou ganhando uma equação que está uma aparência boa, quase que lei de conservação. O único termo que está estragando tudo é esse. Esse termo não está sob a forma de uma derivada. Esse termo aqui está bom para uma equação de continuidade. Esse aqui vai entrar na energia cinética. Ó, esse termo aqui é energia cinética. Esse termo aqui entra na energia também, tipo, não é cinética, mas é potencial, mas entra na definição da energia, tudo que é ddt é energia. E esse termo aqui está entrando no momento, mas esse termo aqui é meio estranho. Só que esse termo aqui é muito simples, né? A gente
pode ver, não é óbvio, assim, a gente olhando assim não parece que é simples, mas ele é. Eu posso, como isso aqui é derivada espacial, isso aqui é derivada temporal, a gente pode pensar que esse termo aqui, olha, esse termo aqui é o gradiente, isso aqui no fundo, esse termo aqui é isso aqui, ó, é gradiente de φ ponto, escalar gradiente de φ. É isso que é esse termo. Mas eu posso pensar, então nesse termo aqui, na verdade, isso aqui é o gradiente de φ e a derivada temporal do gradiente de φ. Então esse termo pode ser escrito desse tipo assim, ó, beta sobre 2 ddt, 1 beta sobre 2, gradiente de φ ao quadrado. Então, se eu derivar isso aí em relação ao tempo, o fator 2 vai cancelar o 2, vai ficar gradiente de φ escalar a derivada temporal do gradiente de φ, que é o gradiente de φ ponto. Então esse termo também é um termo de energia cinética, é um termo de energia. Então esse termo aqui eu posso reconduzir a essa forma. Então, vamos juntar tudo que é DDT, a gente vai ficar com o seguinte, nós vamos ter derivada temporal. Então vamos ter tempo típico de energia cinética, 1/2 de alfa φ ponto ao quadrado. Um outro termo típico de energia cinética, menos beta sobre 2, menos 1/2 de beta, gradiente de φ, escalar gradiente de φ. Okay. Então isso aqui seria a verdadeira energia cinética, isso aqui seria, vamos dizer, uma energia de gradiente associada, uma energia associada à variação do campo das coordenadas espaciais, né? Com o espaço, não só a derivada temporal, mas a derivada espacial também, que a gente chamaria de, sei lá, gradient energy, né? Energia de gradiente, alguma coisa assim. E aí tem esse termo aqui é um termo típico de energia potencial, mais si sobre n mais 1 e elevado a n mais 1. Quer dizer, essa energia aqui é uma energia do campo em si. O campo não depende nem. Lembra que se o campo não depender do tempo e do espaço, se o campo tiver uma configuração constante, essa energia está lá. Então é uma energia típica de potencial. É uma energia que não depende da variação do campo no tempo nem no espaço. Então tem esse termo aqui. E agora eu teria esse termo aqui. Mais gradiente de beta, divergência de beta, φ ponto, gradiente de φ. Nossa. Então eu ganhei uma lei de conservação, uma equação de continuidade, certo? Uma equação de continuidade aí. E aí eu começo a interpretar. A parte temporal está me dizendo o seguinte: esse campo, essa radiação escalar que está com essa dinâmica de propagação, com aquela equação de campo, aquela equação, né, dinâmica de evolução, ela está me dizendo que tem toda essa parte aqui, seria o que o campo ganha ou perde em energia, é o que ele emite ou absorve no momento. Né? Então, isso aqui seria a parte de a típica lei, tipo, né, teorema de vetor de Poynting, do eletromagnetismo, né? DDT, da energia, o meio de x0 é 2, mais V2 sobre 2 μ0, mais divergência de μ0 é vetor B, que é o vetor de Poynting. Então isso aqui seria o vetor de Poynting desse campo, que é a densidade de momento. É onde sai a intensidade do campo, a intensidade de momento. Então, isso aqui é energia por unidade de área, por unidade de tempo, e isso aqui é a densidade de energia, né? Uma derivada temporal da densidade de energia, mais a derivada espacial dessa densidade de momento. Então a energia do campo, que vai ser então no fundo hamiltoniano, né? Vai ser para nós hamiltoniano desse sistema, ele deve ser então alfa sobre 2, φ ponto ao quadrado, menos beta sobre 2, gradiente de φ ao quadrado, mais si sobre n mais 1, e n mais 1. E o momento desse campo, a densidade de momento, vamos chamar assim de T, ela vai ser beta, φ ponto, gradiente de φ. Entenderam mais ou menos a sistemática? Então vocês vão fazer a mesma coisa agora desse exercício, só que agora não tem um campo.
Eu tenho 3. Mas aí vocês vão pensar, aí vai ter que mexer com essa equação. De qualquer maneira, ó, aqui está claro que pode ser a energia do campo φ. Então, tudo me diz que essa equação aqui deveria ser multiplicada por φ ponto. Porque aí eu vou produzir aqui a energia cinética do campo φ. Aqui eu vou produzir a energia cinética do campo W. E aqui eu vou produzir a energia cinética do campo T. As acelerações estão aí. Então agora, é claro, mas aí o problema não é tão simples, porque eu tenho 3 campos misturados, eu vou ter termos aqui mistos de φ ponto, com φ, mas não importa. Tem que sair alguma coisa daqui. Se esse campo se propaga como ele está se propagando, ele tem que ter energia no momento. O problema da gente é achar. Então vocês vão, esse tipo de coisa é interessante vocês fazerem, porque depois nós vamos ver qual é a contribuição do setor longitudinal para a energia, qual é a contribuição do setor transversal, qual é a contribuição do spin 2. A gente pode separar cada subgrupo de spin e saber cada um o quanto contribui para a energia do campo. Isso pode ser interessante num problema realístico, se não um problema meramente acadêmico. Aqui, por exemplo, a gente pode já fazer umas considerações interessantes. O que eu espero? Se esse campo estiver livre, ele não tiver interação, isso aqui é um termo de interação, alta interação. É um termo de energia potencial, né? Tem tipo kN, xn, é um termo tipo mola, né? Só que não é kappa x2, né? É kappa sem qualquer potência. Se esse campo tivesse livre, a energia cinética dele seria essa energia aqui. Agora, você observa, esse termo aqui é positivo, não negativo. E esse termo aqui é não negativo, mas esses alfas e esses betas são parâmetros. Então, eu teria um problema, o que seria um campo livre com energia negativa? Seria algo fisicamente insensato. O campo livre, né? Se eu tiver na teoria quântica, tudo bem, né? Dirac não teve nenhum preconceito contra elétrons livres de energia negativa, ele interpretou como pósitron. Mas aqui nós estamos numa teoria clássica de campo, não podemos falar de antipartícula aqui. Então, nós temos um campo clássico. Então, isso aqui é o termo de energia cinética. O termo deveria ser positivo. Isso aqui é não negativo. Então, é ideal que esse parâmetro alfa seja positivo. Para garantir a positividade desse termo, esse termo é realmente um termo genuíno de energia cinética positiva. Porque se esse termo fosse um termo de energia cinética negativa, o campo ele não conseguiria se estabilizar nunca, né? O que seria o termo de energia cinética negativa? O termo de frequência imaginária. Se a frequência é imaginária, a oscilação do campo vai ficar exponencialmente decrescente. Então é um campo que ele se forma e ele evanesce. Então eu gostaria de ter, eu não gostaria de ter uma dissipação assim do campo. Então seria ideal que o parâmetro alfa fosse positivo e o parâmetro beta negativo, porque ele me assegura a positividade desse termo, positividade desse termo. E aí, claro, eu vou querer, dependendo da potência, né? Se for uma potência par, eu vou querer que psi também seja positivo. Agora, se essa potência for ímpar, eu posso ter configurações de campo negativas. E eu não consigo controlar o parâmetro, porque isso aqui é positivo, mas se essa potência for um φ3 ou for um φ5, esse campo, se ele tiver configuração negativa, a questão é, a energia pode ser tão negativa quanto eu queira, né, quanto eu quero, eu posso ter problema com a definição daquilo que é energia. Mas aí o campo está em interação. Mas o campo livre, pelo menos esses 2 parâmetros aqui, eu deveria arrumar desse modo aqui. E a mesma coisa aqui, provavelmente, ao fazer esse, vocês vão chegar o que é a energia desse sistema, e tirar o hamiltoniano e a densidade de momento desse sistema. E aí, algumas condições em cima desses parâmetros vocês podem vir a ter que determinar pela positividade. É claro? Mas então, esse exercício aqui é um exercício mais assim, ele é simples, já sabe o que fazer. Tirar a energia a partir da equação de campo. Multiplicar a aceleração por velocidade, como a gente faz na física newtoniana. Transpõe essa ideia para o campo. Só que agora, esses campos estão acoplados. Eu não tenho uma equação diagonal. Esses campos estão acoplados, então pode ser que eu tenha que mexer na equação. Não vai ser uma tarefa tão imediata, mas também não é difícil. Tem que sair. Tem que sair. Então, façam esse exercício aí também. Tá? Claro que depois nós vamos aprender um método mais, eu diria, mais sistemático de tirar energia que a gente vai fazer o acoplamento da gravitação, fazer a expansão da média. Mas aí eu acho que se você não tiver esse feeling primeiro aqui,
Lá fica uma coisa muito artificial. Por que eu acoplo com a métrica? Por que a métrica testa a energia, o tensor de energia é o momento? Então, eu prefiro fazer a coisa assim, mais limpa, né? Mais elementar desse modo, que aí vocês estão vendo como é que a energia sai da equação de campo, vai ficar claro depois por que a métrica está envolvida. Por que a energia do sistema, a energia e o momento do sistema se acoplam com a métrica do espaço-tempo e não com a torção, por exemplo. Por que a energia se acopla não com a curvatura, mas se acopla com a métrica. Então, esse exercício já está dizendo isso para nós. Tentem ler isso aí a partir desse exercício. Certo? Então, a gente termina a aula por hoje. E, segundo o meu e-mail de domingo, nós teremos, né, se Deus quiser, sexta-feira, para quem puder vir, quem não puder vir, não tem problema, a aula vai ter tchau, você pode vir sexta-feira, né? Então, o tchau que aí grava para a gente a aula. Sexta-feira vai ser, porque eu fiquei, lembra que na aula passada, devido a festa aí dos freshmen, né? Os calorinhos chegaram aí, a gente teve que quebrar, cedir o horário. Então, eu trouxe o modelo 5.000 para. Aí eu fiquei devendo a vocês 2 horas de cada curso essa semana. Então, eu vou dar o curso sexta-feira de manhã, de 10 até 1 da tarde. A gente faz. Acho que marquei 10, vai. Está lá no e-mail, né? A gente faz mecânica. Agora, eu estou com um probleminha para quem está fazendo em News. A aula da tarde, eu posso até dar, mas eu tenho tanta coisa, tanta gente para tirar dúvida, e tem gente que vai viajar, sabe? Então eu não vou dar aula de Young News sexta-tarde. Eu vou tirar para atender as pessoas que estão precisando ser atendidas aí. Para trabalho, para de tese. Então eu vou sacrificar a aula de Young News, mas eu reponho na outra semana. Então essa semana a gente completa Young News e Young News, desculpa, completa a mecânica clássica na sexta-feira e Young News ainda fica com 2 horas no ar, que eu jogo para a semana que vem e vejo como é que a gente faz. Então sexta-feira, contrariamente ao e-mail que eu passei, não tem aula de tarde, só tem aula de manhã de mecânica clássica. Quem não vem, não tem problema. Tchau, já está organizando para botar tudo em dia. Houve um atraso essa semana, mas aí o tchau você consegue, né, tchau? Semana, no início da semana que vem já está tudo no lugar da mecânica clássica. Você criou um espacinho no professor global para mecânica clássica, que é o que? Mecânica / campus? Sim, já tinha, coloquei aí. Ah, já tinha lá, sim, né? Sim. Mecânica / campus. Aquelas 9 aulas do campus clássico estão ali? Acho que também está do año anterior. Não. Campus clássico estão na iniciação científica, eu nem sei. Estão na iniciação? Ou então tem um curso lá, talvez teoria clássica, campus clássicos, não sei, né?